E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa videoaula acerca de toxicologia. Nessa videoaula em específico, eu gostaria de discutir aqui com vocês alguns conceitos introdutórios que são bastante importantes para que a gente consiga avançar ao longo das próximas videoaulas, beleza? Então vamos lá, sem muitas delongas. Na aula introdutória, eu havia descrito com vocês que a toxicologia é uma área de conhecimento que visa basicamente observar o efeito de uma substância química e essa substância química interagindo com o organismo pode acarretar aqui na apresentação de efeitos nocivos. Então, o escorpo, o tripé da toxicologia, basicamente se dá entre analisarmos a substância química que tem um potencial de gerar um efeito nocivo em um organismo. Portanto, os elementos chaves que serão importantes para serem analisados são, a priori, a substância química, o organismo que foi exposto a essa substância química e, diante dessa exposição, o efeito nocivo por ela causado. Beleza? Então, esse é o tripé da toxicologia. E nesse sentido, é pertinente destacar que a toxicologia é uma ciência multidisciplinar. Geralmente, quando se estuda a toxicologia, é extremamente recomendável que ela seja apresentada, ministrada no término de um curso. Por quê? Ela vai beber da fonte de outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a farmacologia, a patologia, a fisiologia, a bioquímica, a química em si, elementos de saúde pública, conhecimentos mais robustos de citologia, ou seja, biologia celular, histologia e, por fim, a estatística. Pois é, percebam que esse rol de disciplinas é apenas um pequeno pedaço de elementos que podem estar atrelados com a toxicologia. Eu poderia ir um pouco mais além e colocar aqui, por exemplo, a ecologia. Poderia-se, por exemplo, imaginar conhecimentos atrelados com a genética, com a biologia molecular. Todo esse aparato de conhecimento, pessoal, vai subsidiar um estudo mais apurado, com maior acurácia dos efeitos de uma substância química em um organismo, visando aí compreender quais são os efeitos nocivos por ela causada. Então nós veremos ao longo do curso que em determinados momentos da nossa discussão nós diretamente ou indiretamente iremos esbarrar em alguns conceitos dessas áreas de conhecimento para que nós consigamos elucidar com maior acurácia os efeitos tóxicos de um determinado toxicante, beleza? E nesse sentido, como eu estou destacando para vocês, a toxicologia é uma ciência multiprofissional. Por quê? Nós veremos que existe um diferente, ou melhor dizendo, existe uma diversidade de profissionais da área da saúde que podem atuar no campo da toxicologia. Como, por exemplo, poderíamos comentar aqui da toxicologia analítica ou toxicologia química, que essencialmente é muito disputada aqui entre profissionais da farmácia e profissionais da química. Por quê? A toxicologia analítica, ela essencialmente visa compreender a substância química, caracterizando-a de maneira a qual você consegue agora obter dados significativos como alguns parâmetros físico-químicos, solubilidade, pressão de vapor, pKa, pH, se é uma substância hidrofílica, hidrofóbica, lipossolúvel ou hidrossolúvel. E esses aspectos de caracterização físico-química são bastante pertinentes para que nós consigamos, por exemplo, vislumbrar quais são os efeitos tóxicos de uma determinada substância química. Então, a toxicologia analítica ou química visa compreender a substância química, que é um daqueles tripés que eu havia comentado com vocês anteriormente. Tem-se aqui também a toxicologia clínica ou médica, que é justamente o escopo da toxicologia, que é muito bem
representado aqui por profissionais da área de medicina, saúde pública, enfermagem, biomedicina, que visa compreender os efeitos de uma determinada substância química em um organismo. Então, a toxicologia clínica, ou também denominado como toxicologia médica, você já tem um escopo um pouco maior de profissionais que podem colaborar aqui na elucidação dos efeitos nocivos em uma determinada população, em um determinado organismo. E por fim, nós temos aqui a toxicologia experimental, por exemplo, que visa compreender o efeito tóxico, o efeito nocivo. Tá? Eu, por exemplo, Wesley, trabalho com toxicologia experimental utilizando um modelo animal chamado de zebrafish, que é o famoso paulistinha, tal, que é um modelo no qual eu exponho ele a determinadas substâncias que apresentam um efeito tóxico, substâncias essas que já estão caracterizadas quimicamente, e a partir dessa exposição eu avalio quais são os efeitos nocivos nesse organismo. Então é a toxicologia experimental, tá? Então aqui podemos ter, por exemplo, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, profissionais da medicina também, e por aí vai, beleza? Então percebam que a toxicologia ela pode ter diversos ramos de atuação profissional. E aí cada uma dessas subdivisões da toxicologia visa compreender aí alguns aspectos daquele tripé. Então, você pode analisar aqui a substância química em si, tu pode analisar o organismo que foi exposto a essa substância química, e por fim você pode ainda, mediante a toxicologia experimental, predizer quais são os efeitos tóxicos mediante a exposição crônica, aguda, subcrônica de um determinado toxicante, beleza? E aí, nesse sentido, o que é pertinente eu destacar para vocês? Que quando se comenta de toxicologia, ela é extremamente importante de ser estudada, de ser compreendida, porque ela vai visar 3 aspectos fundamentais quando se dialoga acerca de questão de intoxicações, que é justamente aspectos de prevenção, tratamento e diagnóstico. Claro que, dentre esses 3 aspectos aqui associados às intoxicações, aquele que vai ser mais importante é justamente a prevenção, porque é melhor prevenir do que remediar, certo? Então, compreender como que se dá a determinada exposição a uma substância química e quais são os efeitos nocivos à homeostase é bastante importante para que nós consigamos aqui estabelecer metas e métricas de prevenção. Quando eventualmente não consegue se prevenir a exposição a um determinado agente toxicante, aí nós partimos aqui para o tratamento. E aí também pode-se pensar na toxicologia com uma finalidade de diagnóstico, tá? Então, por exemplo, a pessoa foi exposta a um determinado agente tóxico. Como que eu posso caracterizar essa exposição e, a partir disso, tentar agora fazer um plano de trabalho para fazer o reestabelecimento da saúde, tá? Então, a ideia central da toxicologia visa prevenção, tratamento e diagnóstico e frente aqui às intoxicações, beleza? Posto isto, é pertinente nós destacarmos ainda aqui na toxicologia 3 conceitinhos fundamentais a serem descritos. O primeiro deles é justamente o que é agente tóxico ou toxicante. E aqui eu já trago a vocês, pessoal, que todo momento que eu vier a discutir aqui com vocês nas próximas videoaulas, toda vez que eu fizer menção a agente tóxico ou toxicante, é basicamente qualquer substância química que cause um efeito considerado nocivo ao sistema biológico quando com ele interage. Então, novamente, a gente volta lá para o tripé do início dessa videoaula. Você vai ter uma substância química e essa substância química, em interação com o organismo, acarreta aqui na geração de um efeito nocivo, ou seja, um efeito ruim, um efeito que altera, que desequilibra a homeostase do organismo. Beleza?
Por sua vez, nós temos ainda aqui que destacar um outro conceito que às vezes é confundido com agente tóxico, que é o de xenobiótico, que é basicamente qualquer substância química que seja estranha ao organismo, seja ela qualitativamente ou quantitativamente. Aí você vai falar, what the hell, man? O que seria essa questão de xenobiótico? Vamos pensar, por exemplo, em chumbo. O chumbo é uma substância que quando ela está aqui no organismo, ela é estranha. Então, só o fato de você ter ali o chumbo, isso pode ser, por exemplo, caracterizado como um xenobiótico, é uma coisa que é estranha ao organismo. E aí, em contrapartida, você pode ter, por exemplo, uma substância que a priori ela não é estranha ao organismo, mas quando ela está em concentrações elevadas, ela pode aqui ser considerada aqui como um xenobiótico, tá? Então a gente pode ter um xenobiótico qualitativo, ou seja, somente a presença dele ali, independente da concentração, da quantidade, a gente já considera como uma substância química estranha, ou um xenobiótico quantitativo, ou seja, a quantidade acaba sendo bastante pertinente aqui para a nossa discussão, beleza? Posto isto, ainda preciso destacar para vocês aqui o conceito de intoxicação, que é justamente a somatória de sinais e sintomas que vão nos revelar os efeitos tóxicos que são ocasionados aqui pela exposição a uma substância química que interage com o organismo. Noutras palavras, a intoxicação nada mais é do que a expressão da toxicidade que uma substância química, ou seja, os efeitos nocivos que a substância química ocasiona no organismo, tá? E aí é importante ainda destacar que a intoxicação nada mais é do que a expressão da situação de desequilíbrio da homeostase, ou seja, é uma situação na qual aquele equilíbrio, ou melhor dizendo, aquela constância entre o meio interno e externo é perturbada, tá? E aí você pode ter, por exemplo, um desenvolvimento de um processo patológico. Então, a intoxicação nada mais é, pessoal, do que a manifestação dos efeitos nocivos frente à exposição do organismo a uma substância química. E aí, diante disso, é bastante pertinente que nós façamos aqui ainda a menção ao painel dos efeitos tóxicos diante dessa situação aqui que eu vos expus. O primeiro aspecto que eu preciso trazer para vocês é justamente a questão da localidade a qual houve aqui essa intoxicação. Então você pode ter um efeito tóxico local ou um efeito tóxico sistêmico. Um exemplo clássico que eu gosto de apresentar para vocês é o seguinte: você pode ter, por exemplo, a exposição de um determinado agente toxicante localmente ou um efeito sistêmico. Um exemplo que eu acho pertinente, por exemplo, é lá na Idade Média, que utilizava-se, por exemplo, bastante cosméticos com arsênio. E esse arsênio ele pode ter um efeito tanto localizado quanto sistêmico. Por exemplo, quando a gente pensa numa aplicação localizada, você pode ter, por exemplo, queratose, câncer de pele, etc. Em contrapartida, quando o arsênio ele atinge, por exemplo, a corrente sanguínea, ele pode causar uma série de efeitos tóxicos no organismo. Um outro exemplo que eu poderia trazer para vocês, por exemplo, de toxicidade sistêmica é o que acontece aqui com o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, olha que coisa interessante. O pulmão continua funcionando lá de boa na lagoa, mas o efeito das alterações sistêmicas em decorrência do monóxido de carbono ser distribuído pela corrente sanguínea acarreta efeitos sistêmicos. E aí, por exemplo, quando você tem uma intoxicação por monóxido de carbono,
a pessoa não percebe, porque é extremamente silencioso, mas ele se distribui, né? E aí é que não se lembre, o monóxido de carbono ele consegue se ligar de maneira irreversível à hemoglobina, e aí ele não se dissocia-se, tá? Um outro detalhe que eu preciso trazer para vocês é quanto à duração do efeito e também da exposição. Você pode ter um efeito agudo, ou seja, um efeito que acontece em minutos e até mesmo em 24 horas. Você pode ter um efeito subcrônico, que acontece após 24 horas e pode perdurar aí por algumas semanas e até mesmo meses. E um efeito crônico, que é aquele efeito que ele vai perdurar pelo resto da vida, tá? Então, por exemplo, 2/3 aí da vida de uma pessoa vai ter aí os efeitos da, da exposição ao agente toxicante causarem esses efeitos. E você pode ter uma exposição aguda, ou seja, em cerca de horas, minutos, uma exposição subcrônica, que pode perdurar aí por semanas e alguns meses, e um efeito crônico, que aí dura anos, tá? Um exemplo bastante legal que eu gosto de mencionar para vocês é, por exemplo, uma situação que eu aprendi com um professor de toxicologia, de uma história de um japonês que trabalhava em lavoura, né? Ele veio aqui com a família para o Brasil, biriri bororó. E aí o que que ele fez? Bem, ele foi plantar tomate e por muito, muito, muito tempo ele utilizou um herbicida, tá? Um organofosforado, organoclorado, perdão, o DDT, que já foi proibido aqui no Brasil, por exemplo. E esse praguicida ele ficou lá por muito tempo utilizando isso e tal. Só que, detalhe, isso daqui foi uma exposição crônica do rolê e tal. E esse japonês, ele era uma pessoa que apresentava um sobrepeso. E aí, num determinado dia, ele falou, vou me aposentar e agora eu vou fazer uma dieta aqui, vou ficar magrinho, né? E ele foi para um spar, velho. Se liga na bagaceira. Pasmem. Em 3 dias, esse japonês veio a óbito em decorrência de uma intoxicação pelo praguicida. Aí você vai falando, como assim, mano? Ele foi exposto por muito tempo a esse organoclorado aí, o DDT, e não morreu. E em 3 dias ele morreu? Pois é. Aí vamos entender aqui qual que é a pegada da coisa. O DDT ele é extremamente lipossolúvel, então ele acaba acumulando-se, por exemplo, no tecido adiposo, né? E aí, o que que acontece? Nesse processo de emagrecimento, houve aqui uma mobilização desse praguicida que estava lá no tecido adiposo, isso caiu na corrente sanguínea e, tcharam, efeito agudo. Liberou massivamente uma quantidade muito grande de DDT e causou aí o efeito tóxico e ele veio a óbito, tá? Então aqui é somente uma elucidação para mostrar que você pode ter uma exposição crônica e do nada você pode ter um efeito agudo, ou até mesmo você pode ter um efeito agudo que leve, por exemplo, a um efeito crônico, tá? Você pode ter uma exposição aguda e isso pode perdurar e ter um efeito crônico, beleza? Além disso, você pode ter aqui um outro aspecto que é pertinente de ser destacado aqui, que é o efeito idiosincrático, tá? Que é basicamente o perfil genético de uma pessoa. O perfil genético, ou seja, por exemplo, a metabolização via o citocromo P450, se é mais rápido ou mais lento, pode determinar o grau de toxicidade, tá? E por fim, a gente pode pensar ainda que na hipo ou na hiperreatividade, que pode estar ou não correlacionada aqui com o perfil genético de um indivíduo. Então, por exemplo, é pertinente destacar que a questão de hipo ou hiperreatividade correlaciona-se, por exemplo, com características que podem facilitar ou dificultar, por exemplo, a penetração de um determinado agente toxicante. A gente pode pensar, por exemplo, em aspectos atrelados ao estado nutricional e etc.
Um exemplo que eu gosto de dar para vocês, por exemplo, é a própria questão do chumbo, tá? O chumbo ocasionando anemia. O que a literatura nos traz é que mulheres elas apresentam uma maior propensão a apresentar anemia em decorrência de chumbo, por quê? Isso acaba se evidenciando muito em mulheres porque as mulheres menstruam. Então você pode ter um quadro de anemia ocasionado por chumbo em mulheres, tá? E por fim, eu posso destacar aqui que você pode ter uma exacerbação de uma doença pré-existente. Então vamos supor uma pessoa que apresente asma. Um exemplo bem clássico. E aí essa pessoa, do nada, começa a fumar. E aí você vai inalando aí a pessoa, né? A pessoa que está fumando, ou, por exemplo, a pessoa mora aqui em São Paulo, que é uma cidade extremamente poluída. A exposição aos gases poluentes aqui da cidade de São Paulo, ou os agentes toxicantes que estão ali no cigarro, acabam por exacerbar a doença pré-existente, por exemplo, como a asma, tá? E ainda é pertinente destacar para vocês que a gente tem aqui as interações desses agentes toxicantes. Você pode ter três principais interações: adição, a potencialização ou sinergismo. Que tem essas continhas meio loucas aqui do lado, aí você fala, mano, o que esse doido colocou aí que eu não estou entendendo bolhufas? Então vamos lá. Qual que é a ideia? Quando você fala de um efeito aditivo, a ideia é que a exposição simultânea a dois agentes, elas se sobressomam, tá? E aí você tem uma somatória desses efeitos. Um exemplo que eu acho legal destacar é, por exemplo, o álcool. O álcool é uma substância química que é depressora do sistema nervoso central. E aí você pode pensar nos butinúricos também, que são depressores do sistema nervoso central. Quando você associa, por exemplo, álcool com butinúricos, tcharam, você soma esses efeitos de depressão do sistema nervoso central. Beleza? Beleza. Você pode ter a potencialização, que nada mais é do que uma substância que tem um efeito, beleza? E uma outra substância que, por exemplo, não é metabolizada. Mas quando você tem a exposição de uma substância que tem um efeito e uma outra que não tem um efeito, isso acaba por potencializar-se, ou seja, aumenta um pouquinho mais o efeito dessa primeira substância. Um exemplo clássico que é legal de destacar aqui para vocês, por exemplo, é o tetracloreto de carbono, que apresenta o potencial de efeito hepatotóxico. E aí você pode ter, por exemplo, o isopropanol, que não tem efeito hepatotóxico. No entanto, quando você tem uma exposição simultânea ao tetracloreto de carbono, que tem esse efeito hepatotóxico, mais o isopropanol, que não tem o efeito hepatotóxico, adivinha o que acontece? Aumenta a hepatotoxicidade. Aí você vai falar, mano, mas como assim, velho? A ideia é que, por exemplo, o isopropanol pode facilitar a entrada do tetracloreto de carbono nos hepatócitos e isso acarreta aí a hepatotoxicidade, tá? E aí você pode ter o efeito sinérgico, né? Que é um efeito assim, no qual duas substâncias, elas unidas, elas acabam tendo um efeito muito mais exacerbado. E aí vamos pegar um exemplo clássico. Tetracloreto de carbono, que eu falei para vocês que tem um potencial hepatotóxico, mais etanol, que também é hepatotóxico. Então imagina, você colocou duas coisas que são extremamente tóxicas aos hepatócitos, e quando você soma elas, você potencializa muito mais, ou seja, vai muito além de potencialização. Você abre as porteiras ali e manda ver, tá? Você maximiza muito mais esse efeito, tá? Isso, pensando de maneira clínica, é ruim, né? Se você tiver exposição a um agente tóxico. E aí você pode ter um efeito antagônico, né? Que é justamente uma situação na qual você contrabalanceia esse efeito nocivo. Então, só para não ficar enrolando muito, vamos supor que você tem uma situação na qual
a pessoa está com uma alta concentração de ácido clorídrico, causando ali aqueles desconfortos estomacais, gastrite, etc. O que a pessoa faz? Toma um antiácido, que é justamente uma substância que tem um alto pH alcalino, e esse pH alcalino, contrabalanceando-se com o ácido clorídrico presente ali no estômago, neutraliza esses efeitos, ou seja, você diminui esse efeito tóxico, beleza? E aí, um outro aspecto pertinente a destacar aqui é a própria questão do químico disposicional, ou seja, a questão que você pode, por exemplo, alterar a cinética da coisa, e isso acaba sendo bastante pertinente na hora que a gente está tentando remediar os efeitos tóxicos, beleza? E aí, por fim, é bastante importante destacar ainda que quando você pensa na intoxicação, que é justamente aí a expressão desses efeitos nocivos mediante a exposição de um organismo a uma substância química, você tem aqui a exposição, tá? Então você tem a substância química, o organismo é exposto. E aí, pós-exposição, você vai ter dois eventos que nós denominamos como toxicocinética, ou seja, os efeitos do tóxicos sobre, os efeitos do organismo sobre o tóxico, e você tem a toxicodinâmica, que é os efeitos do próprio tóxico sobre o organismo. Então, isso daqui a gente pode pensar na toxicocinética justamente com o processo de absorção, metabolização, distribuição e, por fim, a excreção desse tóxico. E aí você pode observar agora na toxicodinâmica, por exemplo, quais são os efeitos que esse toxicante acaba acarretando no organismo. E aí, após isso, a gente pode pensar aqui nos aspectos clínicos, né? Ou seja, quais são os efeitos que são gerados mediante a exposição a esse agente toxicante. Então, quando a gente está pensando no toxicante, na sua exposição, a gente tem que pensar aqui na disponibilidade química. Por sua vez, a toxicocinética e a toxicodinâmica está muito diretamente atrelada com a toxicidade, ou seja, a biodisponibilidade dessa substância toxicante. E por fim, após a toxicidade, a gente observa os efeitos nocivos, né, que é justamente a intoxicação, beleza? E aí, tem alguns aspectos que são bastante pertinentes a serem pontuados aqui nesse término de aula, que é justamente as condições da exposição. Então, a via de introdução, ou seja, se é por via respiratória, via inalatória, por via retal, por onde for, acaba sendo pertinente de ser destacado. Outro aspecto também é a dose e concentração. Aí você vai falar, mas o que é dose e o que é concentração? A ideia é bem simples aqui. A dose nada mais é do que a quantidade que você tem do toxicante. E a concentração é justamente o tanto que você tem aqui no ambiente. Então, por exemplo, eu vou pegar o zebrafish, que é um modelo que eu uso aí para fazer os estudos experimentais de toxicologia. Eu posso colocar uma quantidade X de uma determinada substância no aquário e o que você tem ali é justamente uma concentração desse agente químico que o zebrafish está sendo exposto, tá? Outro aspecto bastante pertinente a ser destacado aqui são as próprias propriedades físico-químicas dessa substância, como eu falei no início da aula, né? A questão de solubilidade, a questão de pH, pK, ou seja, pensar no grau de ionização, de protonação, desprotonação, o tamanho e a forma da partícula, a pressão de vapor e por aí vai. E por fim, o tempo e a duração dessa exposição, tá? Isso é bastante pertinente de ser destacado aqui, porque são elementos que são importantes de serem ponderados quando se fala aí de toxicologia, beleza? E por fim, mas não menos importante, a própria suscetibilidade individual, ou seja, a idiocracia acaba sendo um aspecto bastante pertinente de ser destacado aqui na toxicologia, né? Porque, como eu falei, o perfil genético ele pode modular se os efeitos tóxicos eles são mais brandos
ou não, beleza? E aí, as referências bibliográficas adotadas foram justamente essas duas. Eu destaco, em especial, que vocês utilizem aqui o Fundamentos de Toxicologia do Olga, beleza? Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os colegas, comente, e é isso, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui!